Temos em várias oportunidades que você tem disponível em nível de disponibilização em vídeos de vários assuntos que temos trazido à baila para consideração, assuntos que entendemos sejam assuntos de interesse para todas as pessoas, o conhecimento a respeito delas, o conhecimento daquilo que as Escrituras Sagradas dizem a respeito. Hoje nós gostaríamos de trazer o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 7. E eu gostaria que você acompanhasse, porque depois nós vamos destrinchar bem esse capítulo para poder trazer o sentido que as Escrituras Sagradas querem imprimir, querem trazer para nós. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Vamos destrinchar e pegar cada uma dessas partes e ver o que efetivamente o apóstolo Paulo está orientando o seu filho na fé, o seu companheiro de ministério, Timóteo. Começa dizendo assim: nos últimos dias, nós precisamos saber. Ele diz, sabe, porém, isto, nos últimos dias. Isso significa precedendo a segunda vinda de Cristo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 1 a 3, encontramos assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Últimos tempos, o que significa isso? Referem-se a um período não tão remoto como nos últimos dias. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. É nesse sentido que muitos têm dito hoje em dia que os últimos tempos representa um aspecto bem longo, mas os últimos dias representa já um período final da vinda do Senhor, e por causa dessas evidências nós estaríamos já vivendo os últimos dias preparatórios para a volta do Senhor Jesus Cristo. Diz o texto, sobrevirão tempos terríveis. Em outras palavras, esse acontecimento será iminente, virá inesperadamente,
A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo mesmo ensinou que a sua segunda vinda será como ladrão de noite. Ninguém sabe o dia e a hora, mas virá. Tempos difíceis em que é difícil saber o que deve ser feito. Cada dia mais vemos as características que Paulo mencionou na humanidade. Nosso egoísmo se agrava com o tempo e nossa presunção também. Amamos mais o entretenimento do que a Deus, os prazeres pessoais do que o Criador. E aqui está a frase que quero destacar. Neste tempo, temos a forma de piedade, a aparência de piedade, mas negamos o poder de Deus. E o versículo 2 do texto base que estamos usando diz: pois os homens serão, eles amarão mais a si mesmos, ou seja, serão egoístas, pensarão somente em si. Isso nós estamos, parece que, lendo o jornal diário, cada um só pensando em si. Hoje, costumo dizer, há tempos atrás dizíamos assim, cada um por si e Deus por todos. Esta segunda parte da frase nem podemos dizer mais. Hoje estamos dizendo cada um por si e salve-se quem puder, porque uma parcela significativa das pessoas já nem mais acreditam em Deus. Mas diz que serão ainda mais gananciosos, avarentos, amantes do dinheiro. É outra característica que nós temos no nosso tempo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Mas o texto que estamos analisando diz arrogantes, ou, em outras palavras, jactanciosos, ou aquele quem se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. Ele é vaidoso, ele é fingido, ele é enganador, literalmente mostrando-se acima de todas as outras pessoas. Mas o texto também diz presunçosos, cabeçudo, altivo, arrogante, quer brilhar mais do que tudo, vazios, presos, ou seja, quem está absolutamente vazio, mas está preso no seu próprio vazio, gabando-se de ter o que eles não têm. O texto também vai dizer, blasfemadores, são aqueles que proferem palavras abusivas ou degradantes, malfalantes, os vilões. Ou seja, blasfemador é aquele que tem prazer em trazer palavras que destroem outras pessoas, destroem relacionamentos. Mas também o texto que lemos diz que são desobedientes aos pais. O caráter dos tempos deve ser colhido especialmente das maneiras como os mais jovens se comportam. O comportamento padrão hoje é de absolutamente desrespeito e absolutamente a desobediência a todas as coisas que os pais estão colocados, muitas vezes incentivados até pelos próprios pais, esse tipo de comportamento. Mas também o texto vai dizer ingratos ou sem gratidão. A obrigação de gratidão é próxima da obediência aos pais. Há uma correlação entre esses dois aspectos. Em outras palavras, a ingratidão, ela é resultado, tem como resultado também a desobediência aos pais. O texto também vai dizer profanos, ímpios, irreverentes, ou seja, sem santidade, iníquo, sem restrição na maldade praticada, ter prazer em fazer o que é mal, irreligioso,
ou seja, não quer saber absolutamente nada das coisas de relacionamento com Deus, inobservante dos ofícios de piedade, ou seja, piedade para eles não significa nada, não sente a necessidade do outro de forma alguma. O texto também vai dizer no versículo 3, sem afeto natural, ou sem amor, desafeiçoados. Em outras palavras, apóstata, rebeldia descontrolada contra Deus. Por quê? É da nossa natureza humana reconhecer a existência e a necessidade de um ser superior. Quando eu jogo isto de lado, eu perco este afeto natural de relacionamento com o Deus que é Criador e preservador da nossa vida. Mas o texto lá que lemos diz irreconciliáveis, ou seja, incapazes de perdoar, implacáveis, que não se satisfazem, que desconhecem o perdão, mas no lugar do perdão criam formas de vingança privada. Ele ainda vai ver o que eu vou fazer para ele. Mas também diz falsos acusadores, caluniadores. O termo grego para essa palavra é diabolos, uma das palavras usadas para denominar Satanás, mostrando qual é o seu caráter. Acusadores falsos, ou seja, lembrem-se que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele vem com argumentos muito parecidos com a verdade, mas no final das contas ele está trazendo mentira. O texto também diz incontinentes, ou sem domínio de si, sem autocontrole, inclinados para a autoindulgência, ou, em outras palavras, eu sou coitadinho, mas nisso eu estou mostrando que eu não tenho domínio de mim mesmo. O texto também vai dizer cruéis, ou seja, selvagem, brutal, sem afeição absolutamente nenhuma. O ser humano é o único ser que sente prazer na destruição, sente prazer no sofrimento do outro, sente prazer em tudo aquilo que é mal para o outro. Mas o texto também inimigos daqueles que são bons, ou inimigos do bem, não tem amor natural pelo que é bom. O ser humano tem uma tendência para o que é mal, ele tem um achego para aquilo que é ruim, para aquilo que é ilícito, para aquilo que é impuro. Ele tem um atrativo nisto. O versículo 4 do texto que lemos diz, traidores, precipitados em ação e em paixão. O que é um traidor? É aquele que, movido por intenções diversas, mas intenções escusas, ele mostra uma coisa, apresenta uma coisa que não é aquilo que representa a verdade. O texto também diz obstinados, atrevidos, ousados quando se entregam à maldade. O ser humano muitas vezes se torna especialista em fazer da sua maldade alguma coisa que lhe traz alegria, que lhe traz prazer, que lhe traz motivação no dia a dia. O texto também vai dizer soberbos, enfatuados, que está repleto de vaidade e pretensão, que expressa arrogância e presunção. Literalmente significa inflado com orgulho, como com a fumaça cegando-os. Existe uma expressão no espanhol que diz el humo le subió a la cabeza. O que significa?
a fumaça subiu na cabeça e a pessoa não consegue, a partir disso, enxergar exatamente a realidade e os fatos que são à sua volta. Mas essa fumaça significa orgulho, é a fumaça do orgulho. Versículo 5 diz, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. A influência viva, regeneradora e santificadora do poder. Tem aparência somente. O que interessa é aquilo que as outras pessoas possam perceber. Mas lá dentro nós negamos o poder dessa piedade, o poder de estar achegando-se e aproximando-se das pessoas. Aí vem uma orientação muito clara do apóstolo Paulo. Destas pessoas, afasta-te, sugerindo que alguns desses personagens precursores dos últimos dias, eles já estavam na igreja. Afasta-te deles, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados. Aqui parece uma mensagem machista, mas não é. Veja como a coisa ela é assim, muito bem estruturada pelo inimigo. O que ele faz? Ele procura pessoas. Na época, as mulheres não eram pessoas que tinham muito conhecimento, elas cuidavam quase exclusivamente das coisas da casa ou das atividades da agricultura próxima às necessidades delas. Elas não tinham capacidade de grande argumentação e por isso eram presas fáceis de pessoas com boa lábia, né? Boas argumentações, boas estruturações de argumento, embora falsas, chegavam e ficavam buzinando na cabeça delas. E com isto, nós sabemos disto, as mulheres acabavam influenciando os seus esposos e a sua família. Isaías, no capítulo 1, versículo 4, nós encontramos uma expressão que me parece bastante significativa quando diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ora, essa é uma palavra profética que nós precisamos estar atentos a ela para não cairmos no mesmo erro que Israel caiu. Mas também diz o texto, levadas por várias concupiscências, aplicando-se às mulheres tolas, cujas consciências estão sobrecarregadas de pecado, porque essa argumentação que muitas vezes é trazida é uma argumentação que reforça a condição de ser uma pessoa pecaminosa, que ela precisa de uma nova estrutura de vida para ela. E assim elas são presas prontas dos falsos mestres que prometem facilidade de consciência se os seguirem. Uma má consciência leva facilmente ao naufrágio da fé. A primeira carta de Paulo ainda a Timóteo, no capítulo 1, versículo 18 e 19, nós vamos encontrar o seguinte: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O que Paulo está dizendo a Timóteo? Presta atenção naquilo que está acontecendo à sua volta. Presta atenção naquilo que está sendo colocado na sua mente e que até por uma série de circunstâncias a tua mente está criando. Presta atenção nisto. Afasta-te disto. Mantenha firme a fé para não negligenciá-la.
Mas o versículo 7 finalmente diz que sempre aprendem algum novo ponto, por mera curiosidade, ao menos preso do que pareciam conhecer antes. Ou seja, que sempre aprendem, sempre estão aprendendo, mas não estão filtrando com aquilo que a própria Escritura Sagrada traz. E termina dizendo, e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Seu contexto alude a um abuso ainda mais sério contra a liberdade cristã. No texto grego, significa o conhecimento perfeito, que somente vem por intermédio das Escrituras Sagradas. A única salvaguarda contra novas novidades. O gnosticismo se apoderou especialmente do sexo feminino. Por quê? Porque era muito mais fácil argumentar com elas e elas não revidavam. Mas elas absorviam esses conhecimentos e procuravam agora influenciar e colocar isso no seu ambiente familiar, trazendo prejuízos irreparáveis, porque isso podia significar negligenciar a fé. Todos esses aspectos que mostramos no texto acima, ele é negligenciador, são negligenciadores da fé. Por isso precisamos estar atentos. Estamos nos últimos dias? Só Deus o sabe. Mas Paulo chama a atenção que a gente deve estar atento a esses acontecimentos para não cairmos nessa armadilha e deixarmos a nossa fé genuína no Senhor Jesus Cristo por qualquer outra coisa que seja. Aceite esse desafio para a sua vida e tenho certeza, Deus vai te abençoar muito.